Salmo de número 113, igreja. Façamos a leitura juntos deste salmo que servirá de base para a nossa mensagem nessa noite. Leiamos. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Eu quero que a igreja leia, começando aí pela palavra aleluia, o verso de número 1. Pode ler, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, estamos na Tua presença nessa noite de culto, e pela mediação do Teu Filho Jesus, nós adentramos na Tua santa e excelsa presença, e queremos Te render graças pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo que o Senhor já fez e pelo que o Senhor ainda fará. Somos Teu povo, rebanho do Seu pastoreio. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais Te louvar com excelência, a louvar o Teu santo e excelso nome de todo o nosso coração. Ilumina-nos com Teu Santo Espírito, para que entendamos as verdades do Senhor neste salmo que acabamos de ler. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você leu hoje a pastoral do boletim, você já tem mais ou menos uma ideia do que Deus quer falar com você nessa noite. A importância do louvor. Se tem algo que combina com o crente, com a família da fé, com o povo de Deus, é o louvor. Nós fizemos isso há alguns minutos atrás, entoando cânticos, mas já entoamos também o hino 14, que diz: vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos. Ou seja, nós fomos criados para o louvor da sua glória. E se você conhece outros salmos como este que acabamos de ler, você haverá de concordar comigo que o livro dos salmos nos convida a louvar ao Senhor. Você vai encontrar vários salmos de louvor, aonde no saltério você será desafiado, convocado, buscar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade, mas sobretudo louvá-lo pelos seus feitos tremendos, louvá-lo pelo que Ele é, louvar pelo que Ele tem feito. Este é um dos salmos que, por exemplo, o povo de Israel gostava de entoar no início da Páscoa. Do Salmo 113 até o Salmo 118, há um grupo de salmos aqui, que alguns chamam de Halel, os salmos de aleluia, embora nesse caso apenas o 113 tem essa iniciativa de começar com aleluia e terminar com aleluia. No final, nós já lemos nessa noite lá no Salmo 148, você encontra também essa expressão, aleluia. E quando termina o salmo, aleluia. A ideia é para dizer a você assim: olha, este é aquele salmo que tem que levar a igreja, que tem que levar o filho, a filha do Altíssimo a adorar ao Senhor com muita alegria. Por isso você tem que começar o salmo dizendo: aleluia, louvai ao Senhor. O povo era convocado para servir ao Senhor com alegria, o povo era convocado para comparecer diante dele com júbilo, mas o povo também era convocado para louvar ao Senhor. Claro que louvar ao Senhor não é só cantar, mas podemos afirmar que uma das maneiras que você pode louvar ao Senhor é cantando, exaltando o nosso Deus. Mas você pode ver logo no verso 1, que não é qualquer um que pode louvar a Deus. Quem é que pode louvar a Deus de acordo com esse versículo 1 do Salmo 113? Somente os servos do Senhor. Existem até pessoas que você de repente conheça que digam: eu tenho um amigo no trabalho, tenho uma vizinha
e ela escuta louvores. Você não precisa censurá-la. Mas ela nem é de Jesus ainda, ela nem vai na igreja, mas ela fica lá escutando aqueles hinos. Deixa ela escutar. Deus vai trabalhar no coração dela através dos louvores. Mas só os servos do Senhor louvam ao Senhor verdadeiramente. Por isso este salmo está convocando eu e você, servos do Senhor, para louvá-lo. E ele diz então: louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E chega no versículo 2 e diz: bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Quando eu então começo a louvar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é, e eu louvo o seu nome, o que é que eu estou fazendo na verdade? Eu estou declarando todos os atributos de Deus. No nome do Senhor, no nome santíssimo de Deus, está ali a sua santidade, a sua justiça, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua ira. Tudo está no nome de Deus. E Deus está falando conosco nessa noite mais uma vez: meus servos, minhas servas, louvem, melhor dizendo, o meu nome. Nós entoamos o primeiro cântico aqui que diz: louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Eu e você, que fazemos isso, talvez até de forma rotineira. Quantos aqui já estão na igreja há tantos anos e diz: pastor, é tão comum cantar, erguer a voz, entoar hinos e cânticos espirituais, mas o perigo que corremos é de banalizarmos esse momento do culto. É de acharmos que, se eu hoje não cantar não tem problema, ninguém vai perceber, a igreja toda está cantando, eu vou ficar com a boca fechada e ninguém vai perceber que eu não cantei. Talvez eu não perceba, talvez quem estava ao seu lado também não notou que você não cantou, mas Deus que está assistindo o culto, porque só tem uma pessoa assistindo o culto nessa noite, sabia, irmãos? Não é você não, e nem quem está em casa está acompanhando a transmissão. Quem é que está assistindo o culto agora? Deus Pai, que na verdade se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus está assistindo o culto, e Deus então sabe se você está louvando a Ele nessa noite, se você tem louvado ao Senhor durante a sua vida, como é o salmo que nós vamos estudar no próximo domingo, o Salmo 146. Então ele começa dizendo: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, porque o seu nome é bendito. E esse louvor deve ser agora e por todos os dias, agora e para sempre. E é isso que o versículo 3 diz: do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Percebam? Por 3 vezes neste salmo nós encontramos essa expressão: louvem o nome do Senhor, bendigam o nome do Senhor, louvem o nome do Senhor, por tudo aquilo que eu já disse dos seus atributos. Nós entoamos apenas 3 cânticos, mas se fôssemos para expressar tudo que Deus é, sua majestade, a sua glória, o seu poder, nós ficaríamos cantando aqui a noite toda. A noite toda. Os anjos estão na presença do Altíssimo agora, como temos a visão gloriosa de Isaías, declarando lá, diuturnamente: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Às vezes nós temos a oportunidade, como Deus nos deu mais uma vez nessa noite, de sair dos nossos lares, de virmos aqui, de nos assentarmos, de estarmos em comunhão com Deus e com os nossos irmãos, e nós não louvamos. Cantar é uma coisa, louvar é bem diferente. Nós podemos cantar, mas o que Deus quer não é apenas sons melodiosos saindo dos nossos lábios. Deus quer louvor que brota do coração, adoração sincera e verdadeira, porque o Senhor conhece os seus adoradores. Nós vemos então aqui que eu tenho que louvar ao Senhor sempre. Quando ele diz essa expressão do nascimento do sol até o ocaso, traduzindo para uma linguagem mais próxima a nós, é assim, desde as primeiras horas do dia até a noitinha. Sabe quando o dia está terminando, o dia vai declinando e a noite vai chegando? Ele diz: louvem o Senhor durante todo o dia. Aí você diz: e à noite? Você pode louvar a Deus à noite também, e de madrugada. Se você quiser cantar, louvar a Deus de madrugada, fique à vontade.
Ou seja, a ideia não é de vez em quando. Eu só louvo a Deus na igreja, pastor. Eu vou na igreja no domingo de manhã e à noite. Aí na igreja eu canto, mas durante a semana eu não canto, não. Durante a semana eu não entoo nenhum cântico, eu não escuto nenhum hino, eu não escuto nenhum louvor. Eu, particularmente, acho estranho. Você pode ouvir uma outra boa música? Pode. Mas eu acho estranho um homem e uma mulher que professa a fé em Jesus, que não louva ao Senhor durante a semana, que não coloca no seu aparelho, ou no seu iPod, ou no seu Spotify, ou qualquer outra coisa que você use, cânticos espirituais para edificar a sua vida. Às vezes você vai ocupar sua mente com outras coisas, mas você precisa estar cheio, transbordante das coisas do alto, das coisas de Deus, do louvor. Cante. Nós entoamos 3 cânticos aqui, mas você conhece tantos outros. Qual é o seu cântico preferido? Qual é aquele cântico que quando você está angustiado, quando você está angustiada, você começa a cantar, você começa a louvar, você começa a declarar através daquele cântico, daquele hino, as grandezas do Senhor, e Deus vai acalmando o seu coração. Louve ao Senhor. Nós fomos criados para isso. Louve ao Senhor sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Seja louvado o nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é excelso. O Senhor está acima de todas as coisas. Olha o que nos diz o verso 4: excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Primeiro, ele diz assim: o Senhor é excelso, o Senhor está sobre todas as nações. Então ele fala da terra, do planeta Terra, mas aí ele não se restringe a isso. Ele diz: não, Deus é muito maior, Deus é muito mais excelso, Ele está acima dos céus. Se Deus está acima dos céus, Ele está onde, irmãos? No universo. Vocês prestaram atenção na leitura que fizemos juntos com o presbítero Marcos nessa noite, do Salmo 148? Vocês já prestaram atenção nesse salmo? Este salmo diz que tudo que Deus criou louva a Ele. Tudo. Vocês viram lá que tem animais, peixes, aves, répteis, voláteis. Mas por último, naquela linda declaração do Salmo 148, qual é a última categoria da criação de Deus que o louva? Rapazes e donzelas, velhos e crianças. Quem é que louva ao Senhor de uma forma sublime? Eu e você. Fomos criados conforme a sua imagem e semelhança. Os outros animais podem louvar a Deus? Podem. Nós até temos um antigo cântico aqui que de vez em quando cantamos: as aves dos céus cantam para ti. Talvez você diga: mas ela tem consciência? Não, não tem a mesma consciência que eu e você temos, mas tudo louva ao Senhor. Alguns anos atrás eu fui convidado para falar num seminário de música na igreja que eu estava pastoreando. A equipe de louvor promoveu lá um encontro e me convidou para falar sobre este Salmo 148. E eu, pesquisando na internet, encontrei algo maravilhoso. Um pastor fez uma pesquisa e ele descobriu o som das baleias. E ele juntou com o som das estrelas. E ele falou assim: este é o louvor que o Deus escuta assentado no seu trono. As baleias cantam no fundo do mar. As estrelas emitem um som. Os pássaros. Ou seja, tudo que Deus criou louva ao Senhor. Mas você, eu, nós fomos criados para o louvor da glória do nosso Deus, porque Ele é excelso, porque Ele está acima de todas as nações, e a sua glória está acima dos céus. Quero te convidar a ir comigo no livro do profeta Isaías, porque lá tem uma descrição linda desse Deus que é excelso e grandioso. Isaías capítulo 40, porque aqui na sequência ele vai falar: com quem vocês vão me comparar? Quem é semelhante ao Senhor? Esse Deus que é excelso acima de todas as nações, esse Deus que é excelso acima de todos os céus. Olha o que nos diz aqui Isaías 40, você já leu esse texto, mas eu quero que você leia comigo nesta noite mais uma vez. Vamos fazer a leitura a uma só voz. Deus falando por intermédio do profeta Isaías. Olha o que Deus está falando acerca dele, da sua glória, da sua majestade, e ao mesmo tempo falando acerca de nós. Quem nós somos diante desse Deus tão grande? Vamos ler do 12 ao 18. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos?
Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Esse é o Deus que nos convoca nessa noite para louvá-lo. Um Deus que é incomparável. Um Deus que está acima de todas as coisas. Às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Você já talvez tenha falado isso para alguém, ou já escutou isso. É muito triste quando você vê uma pessoa que diz assim: você sabe com quem você está falando? Às vezes nós gostamos, assim, numa linguagem bem popular, de dar carteirada por aí, sabe? Sabe com quem você está falando? Aí, claro que a educação, você não vai responder aquilo que deveria, mas se você fosse responder à luz da Bíblia para essa pessoa que diz assim: ei, você sabe com quem você está falando? Você deveria: sim, eu sei. Você não passa de um vermezinho de Jacó. Você é pó. Você, na verdade, não é nada. Você é um vácuo. Não, pastor, isso ofende. Mas é isso que a Bíblia diz. Diante de Deus é isso que eu sou. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Irmão, você sabe que nessa noite, se eu deixar de servir ao meu Deus, a minha vida será arruinada, sim ou não? Mas a glória de Deus será afetada se eu me desviar do Evangelho hoje? Deus deixará de ser Deus 1 centímetro sequer? A sua majestade vai diminuir? O seu poder vai diminuir? De jeito nenhum. Mas se Deus sair da minha vida, ai de mim, eu estou perdido. É ira vindoura, é penalidade eterna. Por isso, irmãos, nós devemos louvar o Senhor pelo que Ele é. E nesse texto diz que Ele é o Altíssimo, o Tremendo. Mas não para aí. Vamos para Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57, versículo 15. Olha só, esse Deus que é excelso, acima das nações, acima dos céus. Esse Deus que diz que as nações para Ele é como um pingo que cai de um balde. Você faria uma comparação dessa? Quantas nações nós temos no planeta Terra? Somos hoje 7 bilhões? 7 bilhões, já chegamos aos 8 bilhões, estamos aí, né? 8 bilhões, é pouca gente, não é? Aí Deus vem e diz assim: todos vocês é o pingo que cai do balde. Eu não posso falar isso, mas Deus pode, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador, conforme nós cantamos, que faz infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos. Por isso, irmãos, vamos ver o verso 15 do Isaías 57? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo: habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Presta atenção, lemos Isaías 40. Agora Deus aqui, e primeiro vem a palavra do arauto do Senhor dizendo: porque assim diz quem? O alto. Mas que alto é este? Dá para medir a altura de Deus? A altura do seu poder? O sublime. Às vezes você pode chamar alguém de sublime, mas sublime no sentido mais exato da palavra, só Deus. Aquele que habita a eternidade, como nos diz o Salmo 90 no verso 2: de eternidade a eternidade tu és Deus. Ele habita a eternidade. Ele não só tem nome de santo, mas Ele é santo. Agora Ele vai dizer, agora Deus vai falar com o seu povo, e Ele diz aí:
eu habito num alto e santo lugar. Dá para atingir esse lugar, irmãos? Eu consigo chegar lá? Alguns homens na Bíblia foram levados para a presença do Senhor. Alguns tiveram experiências e caíram como morto no chão. Quando Isaías teve a visão do Senhor assentado no seu alto e sublime trono, ele deu um grito: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando Daniel, lá na Babilônia, orando ao Senhor, ele tem uma manifestação da glória de Deus, da teofania de Deus, Daniel caiu, perdeu as forças. Ezequiel também perdeu as forças. João, lá na ilha de Patmos também, quando recebe a revelação de Jesus exaltado e glorificado, ele caiu como morto. Nós, irmãos, não suportaríamos essa majestade, nós não suportaríamos a santidade de Deus. Mas como é que a gente está nessa noite aqui e nós somos fulminados? Por que que eu não sou destruído, nem você é destruído pela glória do Senhor? Porque o Senhor está nos vendo pelo Filho. E é em Jesus que eu entro na presença desse Deus, porque eu não tenho mérito nenhum para entrar na presença dele. E ele diz aqui que ele é tudo isso, mas aonde ele também habita, além de habitar na eternidade? Num coração contrito e quebrantado. Irmãos, não combina com um crente que quer louvar a Deus um coração soberbo e arrogante. Não combina. Os arrogantes não louvam a Deus. Podem cantar, mas aqueles que louvam ao Senhor verdadeiramente são os que se colocam diante do Senhor, que se humilham, que têm um coração contrito e quebrantado. Esses louvam ao Senhor. Viram? Esses dois textos então servem para mostrar quem é aquele Deus que nós estamos vendo lá no Salmo 113. Voltemos lá no Salmo 113, por favor. Esse salmo que está mostrando para nós nessa noite, que nós devemos louvar ao Senhor, nós somos os seus servos, nós devemos louvá-lo porque o seu nome é tremendo, nós devemos louvar porque o seu nome é bendito, nós devemos louvá-lo todos os dias, desde as primeiras horas do dia até as últimas horas do dia, desde o momento em que o sol nasce, desde o momento em que o sol se põe, nós devemos dizer: louvado seja o nome do Senhor. O verso 5 faz então aquilo que nós já acabamos de ler em Isaías: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Cujo trono está nas alturas, mas esse Deus, conforme lemos agora em Isaías 57, ele está na sua santa e excelsa morada, mas ele se inclina para ver o que se passa na terra. O Senhor contempla todos os moradores da terra, os bons e os maus, os justos e os ímpios, mas ele olha com amor de graça e misericórdia para aqueles que pertencem ao seu rebanho. Você crê nessa agora? Nós estamos em culto e o Senhor está olhando para você? Deus está olhando para você agora. Nós estamos em culto, mas não é só aqui não, tá? Quando nós sairmos daqui, quando nós retornarmos para a nossa casa, se Deus permitir amanhã você acordar para as suas atividades da semana, Deus continuará contemplando você. Cada passo, cada centímetro que você andar, Deus contemplará dos altos céus você, e Ele visita o nosso coração. Agora é interessante que ele, a partir do verso 7, já caminhando para o término desse salmo, ele vai falar que, por que é que eu tenho que louvá-lo? Por que que o seu nome é excelso, o seu nome é tremendo, ele está acima dos homens, acima das nações, acima dos céus, porque nada pode ser comparado com ele, mas ele se inclina para ouvir os seus aqui na terra, e aí ele fala algo lindo que um dia aconteceu comigo, um dia aconteceu com você, e pode ser que nessa noite tenha alguém aqui presencialmente, ou alguém acompanhando essa transmissão, que está vivendo essa situação de miséria, de lixo, de vergonha, e ele fala aqui que esse Deus que deve ser louvado todo dia, ele ergue do pó o desvalido. Vamos trocar a palavra desvalido aqui por pessoas excluídas, desprezadas, abandonadas, e é o que mais tem na face da terra. Um dia eu era um assim, um perdido, miserável pecador, mas o Senhor me achou, o Senhor me encontrou com a sua maravilhosa graça. E o que ele faz com essa pessoa que se encontra nessa condição? O texto diz, ele ergue do pó. Lembra o Salmo 40 que algumas semanas atrás nós meditamos aqui? Tirou-me
de um poço de lama, de um tremedal de lama. Colocou os meus pés sobre a rocha. E ainda me pôs nos lábios um novo cântico de louvor ao nosso Deus. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Não sei se você está lendo aí numa outra versão, mas o que é monturo aqui? Lixo. Existem pessoas que, espiritualmente falando, estão vivendo no lixo, no monte de lixo. E Deus está falando para nós nessa noite: meu filho, minha filha, me louve todos os dias da sua vida, porque eu tirei você lá do meio do lixo. Eu tirei você daquela miséria que você vivia, e eu transportei você das trevas para o reino do Filho do meu amor. Hoje você pertence ao meu rebanho, hoje você é meu filho, hoje você é minha filha, você agora anda na minha presença, você não é mais um desvalido, você não é mais uma pessoa mal cheirosa por causa do pecado, você agora é príncipe, você agora é princesa. Olha o que o texto diz para nós: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Nós gostamos de chamar as crianças, né? Eu gosto muito carinhosamente, quando nasce um bebê, eu falo: nasceu o príncipe, nasceu a princesa, ou no momento do batismo. Mas você sabia, meu irmão, não vai sair daqui coração exaltado, né? Continua aí com a bola baixa, mas você é príncipe. E não se preocupe que você não virará sapo. Você é príncipe. Você já foi um sapo um dia, quando você estava morto nos seus delitos e pecados. Mas hoje você é príncipe. A mesma coisa você, minha irmã. Brincando aí com as analogias dos contos de fada. Você já foi aquela menina com vestido surrado, né? Mas o Senhor te colocou numa posição de princesa. Você é princesa de Deus, para viver uma vida santa e reta na presença dEle. Você deve louvá-lo por isso, porque Ele é um Deus tremendo, porque Ele é um Deus que tira você do lamaçal do pecado, coloca você numa condição nova, não importa por onde você andou. Às vezes a gente o inimigo é tão sujo, é tão astuto, que às vezes o diabo gosta de jogar na nossa cara algumas coisas que praticávamos no passado. Nós ficamos tristes, ficamos envergonhados, mas nesta hora, quando você receber um tipo de uma situação dessa, ou alguém te acusar de alguma coisa, diga para essa pessoa: eu sou nova criatura, as coisas antigas já passaram, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não sou mais um desvalido, eu não cheiro mal, eu sou príncipe, eu sou princesa de Deus. Por isso eu o louvo, por isso eu o exalto. Mas ele trabalha um segundo exemplo aqui maravilhoso. Versículo 9, vamos ler todos juntos? Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nós podemos lembrar algumas mulheres da Bíblia que não podiam gerar filhos: Sara, Raquel, a Sunamita, a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, Ana e Isabel, a mãe de João Batista. Se hoje já é uma coisa difícil para uma mulher não gerar um filho, ela se sente mal com isso, embora você pode fazer uma coisa linda que é gerar no coração. Eu acho isso uma coisa linda. Tem pessoas que falam assim: mas não é a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa, você não gerou no seu ventre, não nasceu no seu ventre. Mas quando você pensar no tema adoção, lembre-se de uma coisa: eu fui adotado e você foi adotado. Você sabia disso? Você é adotado. Você é adotada. Por quem, pastor? Por Deus. Deus nos adotou. E tem uma coisa boa para te dizer: vamos participar da herança. Você faz parte agora da família de Deus. Porque esse negócio de adotar, mas na hora da divisão da herança você não vai participar. Não é assim não. Adotou, vai ganhar o nome, vai ganhar o sobrenome, vai mexer lá no documento. Agora você é meu filho, agora você é minha filha. Deus fez isso por nós. Mas vamos pensar nessas mulheres que queriam ser mãe. Naquele contexto do Oriente, uma mulher não dar à luz a um filho era uma humilhação.
Hoje ainda pode acontecer isso, mas acontece numa escala bem menor. Mas naquela época, quando uma mulher casada, ela não podia procriar, ela não podia ser mãe, ela não tinha fertilidade, ela era humilhada, ela se sentia excluída, ela se sentia inferiorizada às demais. E tem uma personagem na Bíblia, particularmente falando, que vocês conhecem, que essa daí sofreu bem mais. Ana. Embora Eucana falava que o amor dele era maior do que o amor de 10 filhos por ela, mas não interessa, ela queria ser mãe, e ainda tinha uma outra mulher que ficava assim, né? Quase usando aquela frase de criança: eu tenho, você não tem, eu sou mãe, você não tem. Imagina a Ana escutando a Penina humilhando ela: eu tenho filhos e você não tem filhos. Então toda vez que elas subiam para adorar ao Senhor, qual era a oração de Ana na presença de Deus? Senhor, me dá um filho. Me dá um filho, Senhor. Mas ela fez um voto, difícil voto: se o Senhor me der um filho, eu vou te devolver. Ah, mas como que ela devolveu? Ela foi no culto, pastor Eli, né, só traduzindo aqui para a linguagem, foi lá, apresentou a criança para os irmãos e depois ela levou o bebê para casa. Foi assim? Demorou um pouquinho para a criança ir lá. Só depois que ela foi desmamada, aproximadamente 4 anos de idade. Mas alguma mãe aqui presente deixaria o seu filho com 4 anos de idade no templo e ir embora? Você não vai ver mais ele. Só depois de 1 ano você vai visitar seu filho. Aí você vai trazer uma roupinha nova para ele, porque ele cresceu. Alguma mãe faria isso aqui? Pois Ana fez. Ana disse: me dá um filho, Senhor, e eu te devolverei. E ela devolveu mesmo. O dia que chegou o momento, ela foi lá. Aquele sacerdote que infelizmente achou que ela estava até embriagada, achou que ela tinha bebido, porque ela só balançava os lábios, não emitia som. Ela estava em angústia profunda na presença de Deus. Ela estava pedindo um filho, mas ela prometeu ao Senhor: se o Senhor me der um filho, eu te devolverei. Deus foi tão maravilhoso com essa mulher. Sabe quantos outros filhos Ana teve? 5 filhos. Esse versículo do Salmo 113 é para você lembrar da história dela. O versículo diz: faz que a mulher estéril viva em família. Ana não tinha nenhum. Deus deu Samuel. Ela devolveu Samuel. Deus foi lá e deu mais 5 filhos para Ana. E agora ela vive em família. Temos ou não temos motivos para louvar a Deus? Temos. Talvez você diga: não é a minha história igual a de Ana. Ok. Ah, pastor, eu não vim assim de uma situação tão deplorável assim como o senhor narrou há pouco. Mas tudo bem. Mas quer uma coisa mais deplorável do que estar perdido e morto nos seus delitos e pecados? Mesmo que você sempre usou roupa limpinha, mesmo que você sempre andou por ruas boas, avenidas largas, que você nunca fez coisa muito feia por aí, porque tem gente que diz assim: eu sou uma pessoa tão boa, que eu acho que Deus vai me levar para o céu por causa das minhas atitudes. Não caia nessa, meu querido. Você vai entrar lá por graça e misericórdia. Não é seu sobrenome, não é seu nível social, econômico, educacional, não, é graça. Mas o Salmo 113 nessa noite está falando o que comigo e com você? Louve o nome do Senhor. Eu quando prego, nesse caso, nessa noite, um salmo que nos expressa o louvor, eu tenho vontade de começar o culto de novo, sabia? Eu tenho vontade de falar para a irmã Roseli: toca o prelúdio. Vamos cantar o hino 14 novamente. Vamos entoar louvemos ao Senhor, infinitamente mais. Graças te damos. Para que a gente fale: agora, Senhor, eu já estava te louvando com tanta alegria, eu já estava te louvando com tanto entusiasmo, mas agora ouvindo a tua palavra, Senhor, eu quero te louvar melhor ainda. Não se esqueça que você foi criado para o louvor da glória de Deus. Os anjos estão louvando a Deus, eles têm esse ministério também, mas a igreja, o povo de Deus canta alegremente. O meu pai, que quando não conhecia Cristo, o meu pai tinha raiva de uma vizinha que morava ao nosso lado. Ela cantava o dia inteiro. Ela era da Assembleia de Deus, Dona Maria. E meu pai falava assim: dá vontade de fechar a boca dessa mulher. Ela canta o dia inteiro. Ela está lavando roupa e está cantando. Ela está cuidando do almoço, ela está cantando. Por que será que a irmã Maria cantava tanto assim? Só porque ela era religiosa? Não. Porque ela tinha motivos de sobra
para louvar ao Senhor. E você tem? Você tem motivos para louvar ao Senhor todo dia? De manhã, de tarde, à noite, talvez até de madrugada? Ou você é tão econômico que diz, não, pastor, eu não gasto a minha voz em qualquer hora não, eu só canto na igreja. Aí na igreja eu ponho para fora, eu encho o peito e canto. Não, cante em casa, louve ao Senhor, exalte ao Senhor. Se os seus vizinhos reclamarem, não precisa brigar com eles não, tá? Vamos mostrar amor para o nosso vizinho. Mas de vez em quando eles tocam umas coisas que a gente também não gosta. E eu não vou lá tirar satisfação quando eles tocam o que eu não gosto. Então cante louvores. Põe música para eles ouvirem também. Falei, os crentes hoje estão querendo competir aqui. Já pensou? Você compra uma caixa maior do que a dele, né? Ele começa lá, o bate-estaca, você vai lá e põe um louvor. Eu não estou querendo que você faça guerra, não. É só uma brincadeira. Mas louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O Salmo 113 é um dos salmos do Saltério que nos convoca a louvarmos ao Senhor. Qualquer um pode louvar a Deus? Qualquer um pode cantar. Mas louvar a Deus, só os servos do Senhor. E aqui diante de Deus estão os servos do Senhor, sim ou não? Então louve ao Senhor.